Olá, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez preparando-nos para a Escola Bíblica Dominical e apresentando esta parte inicial da nossa Escola Bíblica, que consiste em algumas respostas a respeito do assunto da Escola Bíblica de hoje para a nossa edificação espiritual. Essa primeira parte, nós apresentamos aqui alguns vídeos onde os irmãos transmitem respostas da Escola Bíblica, preparando-nos depois para a parte doutrinária da Escola Bíblica. E o nosso assunto, nós continuamos dentro do mesmo tema, que é a Igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares e confirmados no Novo Testamento. Nós estamos ainda, falando a respeito de uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos que são associados ao livro, ou são encontrados no livro de Cantares de Salomão. E o nosso texto básico vai estar no capítulo 5 do livro de Cantares de Salomão. Vamos então à primeira pergunta que foi formulada. A primeira pergunta diz assim: lendo o livro de Cantares, capítulo 5, versos 4 a 9, identifique a aplicação profética de cada sofrimento que será vivido pela igreja infiel depois do arrebatamento da igreja fiel. E a primeira colocação está na letra A. A letra A diz assim: as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra. O segundo sofrimento, a minha alma tinha se derretido. O terceiro, letra C, busquei-o e não o achei. O quarto, letra D, chamei-o e não me respondeu. O quinto, letra E, feriram-me. O sexto, letra F, tiraram meu manto. E o sétimo, letra G, nós vamos encontrar a expressão estou enferma de amor. Então, quem vai nos dar a resposta agora a respeito deste assunto será o nosso irmão de lá da Alemanha, primeiramente, da Alemanha, o Andrei dos Santos, vai nos responder em língua portuguesa. Ele é do grupo de diáconos, é diácono da nossa igreja ali na cidade de Monheim, na Alemanha. Logo depois vamos para a Bahia, estado da Bahia, e ali o diácono Hamilton José dos Santos, da igreja de Salvador, vai dar uma resposta relacionada à pergunta 1, letra C. Vamos então às duas respostas em sequência. Em Cantares, capítulo 5, versos 4 a 9. As mãos da igreja infiel destilam mirra, porque na ausência da sã doutrina só restará o sofrimento. Ela pode até ter se lembrado das pregações que a fizeram se emocionar quando a sua alma se derretia, mas essas pregações não resolveram a sua vida espiritual. Ela buscou e não achou, porque Jesus é um mistério que só pode ser revelado pelo Espírito Santo, e aqui o Espírito Santo já havia se retirado. Ela chama e não é respondida, porque o som da nossa razão, da nossa justificativa não transcende, não alcança a eternidade. Ela é ferida, exposta ao escárnio, à zombaria, até mesmo dos religiosos e teólogos. Portanto, ela está sem o seu manto, sem autoridade para falar do Senhor Jesus. Sua enfermidade é causada pela ausência do Espírito Santo, o amor derramado sobre a igreja fiel e que a conduzirá para a eternidade. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A pergunta da Escola Bíblica Dominical, quero responder a letra C, que diz o seguinte: busquei e não o achei. A igreja do Senhor, a igreja fiel, ela será arrebatada. E a igreja infiel, aquela que vai ficar, ela vai buscar o Senhor, mas ela não vai encontrar. Porque os fiéis já foram arrebatados pelo seu Senhor, foram chamados. E aquela igreja infiel que ficou, ela tentará buscar, mas não o achará. Por isso que ela fala: busquei e não o achei. Amém? A paz do Senhor. Amém, Hamilton. Muito boa a sua colocação relacionada ao item da letra C, da nossa pergunta inicial, e realmente a igreja fiel, ela será arrebatada, mas a igreja infiel, aquela que ficar, ela vai buscar o Senhor e não vai encontrar. Por isso a expressão busquei-o, e não o achei.
E ali está essa expressão do livro mostrando a nossa resposta da letra C, muito bem colocada pelo irmão. Também o nosso irmão diácono lá da Alemanha, da cidade de Monheim, ficamos muito felizes ali a participação do Andrei, fazendo a colocação de cada uma dos momentos de sofrimento de uma igreja infiel que vai ficar, não vai subir, e ela vai então sentir ali tardiamente todos esses 7 sofrimentos mostrados aqui, da letra A à letra G. Muito bem colocado pelo irmão. Ela é ferida, o seu manto é retirado, a autoridade da igreja é retirada, as mãos destilando mirra, ou seja, sofrimento tardio, né? Arrependimento tardio. Isso realmente é muito bem colocado pelo irmão. Muito obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém. Amém, irmãos. Continuando então a nossa parte, a nossa segunda parte agora, que é a pergunta 2. Nós temos poucas perguntas dessa vez, mas vamos ver agora a pergunta 2, que ela diz assim: lendo Cantares capítulo 5, versos 4 e 5. Agora a pergunta 2. Identifique a relação ou diferença, né, entre a mão do Senhor e a mão da igreja infiel. Então vamos identificar isso, e quem vai nos dar essa resposta agora dessa vez vai ser também duas fontes de resposta, né? Uma é do estado do Rio de Janeiro, nosso grupo de irmãs ali de acessibilidade da nossa igreja lá na capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Elas vão responder ali em língua brasileira de sinais. E logo depois teremos de Portugal o nosso companheiro lá, o nosso irmão, o Daniel Gonçalves. Ele é de nacionalidade portuguesa e ele pertence ao grupo de jovens da nossa igreja lá em Coimbra, em Portugal. Vamos ouvir então as duas respostas em sequência. Em resposta à pergunta de número 2, as mãos do Senhor estão sempre a nos ajudar, mas a igreja infiel está sempre fechada. Paz do Senhor, Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 2, podemos dizer que a mão do Senhor estava estendida e aberta para abençoar, pois o Senhor nos chama para a sua presença em todos os momentos, mesmo naqueles momentos em que o nosso coração não está totalmente aberto para Ele. A mão da igreja infiel estava fechada, pois, apesar de conseguir abrir a porta, ela estava sofrendo por estar a reconhecer que já era tarde. Já tinha perdido a sua oportunidade de salvação. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Daniel. A mão da igreja infiel estava realmente tentando abrir a porta, né, pelo lado de dentro, mas a mão dela estava fechada, como estava o coração dela, que não abriu totalmente para as coisas do Senhor, né? E ela já tinha, àquela altura, perdido, né, a oportunidade de salvação. E isso é muito importante, essa colocação feita, né? Porque a mão do Senhor aberta é oferecendo a oportunidade de salvação. E a mão de uma igreja infiel, fechada, segurando ali o trinco, né, ou a aldraba da fechadura, era mostrando exatamente a falta de receptividade da igreja, e ela vai fazer isso na última hora, não é? Muito bem colocado na sua resposta. Também lá do estado do Rio de Janeiro, né, as nossas irmãs que transmitiram a resposta pela língua brasileira de sinais, né? Que alegria isso para nós, né? A pergunta 2, as mãos do Senhor, irmãs, realmente elas estão sempre abertas, né? E sempre prontas para nos ajudar. Mas a mão de uma igreja infiel estará sempre fechada, ou seja, a ingratidão, né? De uma rejeição àquilo que o Senhor oferece. Muito bem colocado pelas irmãs. Eu desejo a paz do Senhor para as irmãs e também para a nossa irmã que fez a interpretação da língua brasileira de sinais, dando-nos o entendimento, né, dessa linguagem tão maravilhosa. Glória a Jesus. Deus abençoe. Amém, irmãos? Partimos agora para a nossa última pergunta. Tivemos só 3 nessa escola bíblica e ela é dirigida a crianças intermediários e adolescentes. E a pergunta, ela diz assim, né? Vamos ler aqui a pergunta, né? Lendo Cantares, capítulo 5, verso 11 e 12, na expressão, a sua cabeça é como o ouro mais apurado e os seus cabelos. E a outra expressão, os teus olhos são como os olhos das pombas junto às correntes das águas.
A pergunta é a seguinte, aliás, a tarefa é a seguinte: compare com o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 14, no que se refere à forma como o Senhor Jesus é visto pela igreja. Vamos ver agora o que é que as crianças intermediárias e adolescentes dizem a respeito dessa resposta, né? Como é que eles vão falar para nós. Então, primeiro nós vamos lá para o Distrito Federal, em Brasília, onde ali o grupo de intermediários da nossa igreja lá em Brasília vai nos dar uma primeira resposta. Logo depois, aqui no estado do Espírito Santo, nós teremos o grupo de crianças da igreja lá de Atílio Viváqua, um município no interior do estado do Espírito Santo. Depois vamos para o Nordeste, lá em Pernambuco. Em Pernambuco, onde ali os adolescentes da nossa igreja em Recife têm também uma terceira resposta. E a quarta resposta lá do estado de Santa Catarina, nossa igreja em Florianópolis, a capital, o grupo ali da classe de crianças, intermediários e adolescentes. Vamos então a 4 respostas em sequência. O Senhor é visto como Jesus glorificado. E sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Apocalipse 1:14. A paz do Senhor! Jesus é santo e cheio do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus! E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve, e os olhos como chama de fogo. Para a igreja fiel, o Senhor Jesus é o único Salvador, santo e poderoso. A paz do Senhor Jesus. Amém! A paz do Senhor Jesus, essa é a resposta das classes. A igreja vê Jesus como Deus e Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém, crianças de Florianópolis, que coisa maravilhosa. Realmente a igreja tem o Senhor Jesus como o Deus, né? Como Deus e Senhor, né? Por isso ali a cabeça, né? O cabelo branco da cabeça dele, o aspecto do governo dele, né? Como Deus e Senhor. O outro aspecto também foi muito bem colocado pelas nossas crianças lá de Recife, né? No estado de Pernambuco. Depois da leitura feita ali, né? Pela irmã adolescente, então o outro irmão adolescente pôde ali mostrar o que é realmente a resposta, né? Para a igreja fiel, o Senhor Jesus é o único Salvador, Ele é santo e Ele é poderoso. Muito bem colocado pelas nossas crianças de Recife, né? E lá em Atílio Viváqua, também no estado do Espírito Santo, Jesus é santo e é cheio do Espírito Santo. Que maravilha, como as crianças dão uma resposta assim tão completa, né? Lá do Distrito Federal, ficamos muito felizes ali na expressão das nossas crianças ali, né? As crianças intermediários, quando disseram que o Senhor Jesus, Ele é visto como Jesus glorificado. Realmente, ali em Apocalipse, né? Capítulo 1, verso 14, Jesus é glorificado. Então, os seus cabelos, a sua cabeça e cabelos eram brancos, né? Como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Lá em Cantares, os cabelos ali, fala de cabelos crespos, né? Pretos como corvo, era mostrando Jesus na condição daquele que a coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça e ele suportou o peso do nosso pecado sobre si. Mas agora, Jesus glorificado, ele está lá ao lado do Pai e ele está com seus cabelos brancos, a sua mente santa, seus pensamentos santos, e ele tem o governo e o conhecimento de todas as coisas. Muito boa a colocação feita pelos irmãos. Glória a Jesus, graças a Deus. Amém, irmãos? Agora vamos então chegando ao final da nossa programação de hoje, essa parte inicial da Escola Bíblica Dominical, mas queremos deixar aqui mais uma pequena recomendação com relação à gravação de vídeos. Irmãos, por favor, quando for gravar um vídeo numa sala, não deixe que crianças ou pessoas até adultas fiquem conversando por perto, porque as vozes interferem. Alguns vídeos nem puderam ser selecionados por causa disso, porque as vozes laterais, elas interferem e não se entende bem o que está sendo falado. Então, fecha as portas, ali um minutinho só, né?
para poder fazer a gravação com o som mais puro possível. E agora, antes de encerrar, eu quero te convidar para daqui a pouco estar conosco também na Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã, para você poder participar da informação doutrinária da Escola Bíblica que nos será trazida pelo pastor Gedeuti Gueiros. Amém? Até lá, então, a paz do Senhor, Deus abençoe.